Vamos começar então? Bom, o corpo sutil ele é formado por tríade de corpo, mente e espírito. O corpo é o corpo físico, que é onde a gente mora, vamos dizer assim, e o duplo etérico, que é um outro corpo. A mente é a alma, que é formada pelo corpo astral, que é o perispírito, e o corpo mental inferior. E o espírito, que é formado pelos três restantes que completam os sete corpos, que é o mental superior, o búdico e o átmico. Então, qual que é a importância da gente saber da existência desses corpos sutis? Por que é importante a gente saber que a gente tem sete corpos sutis? Primeiro, isso vai te trazer um autoconhecimento. Você vai entender como que você funciona para você levar uma vida mais tranquila. É como se fosse o seu manual básico de como usar todas as suas potencialidades a seu favor. É a mesma coisa que você ter uma TV de 60 polegadas, smart, última geração, aquele controle remoto com 50 botões, só que você não sabe usar. Você só sabe ligar, desligar e pôr na Netflix e na novela. É mais ou menos assim essa metáfora de você não ter o autoconhecimento e não buscar o autoconhecimento. Aí tem também a questão do autodesenvolvimento. A gente vai sair daquele complexo da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sempre vou ser assim, tá? E eu ainda completo que quando reencarnar vai continuar assim de novo. Então, a gente precisa saltar desse paradigma, né? E entendendo os corpos sutis, faz você sair de dentro dessa caixinha que você é assim e acabou. Não, você pode evoluir, você pode entender mais. É essa a finalidade nossa aqui. Sempre estar evoluindo. Esses dois, esses dois pontos que eu coloquei para você são os principais, que é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, mas ele serve de gancho para outras coisas também. Como, por exemplo, que você desenvolve quando você começa a conhecer os corpos sutis. Você começa a ter uma nutrição mais consciente, mas isso não se trata apenas de você parar de comer carne e ser vegetariano. Não. É uma coisa mais geral. Você começa a fazer melhores escolhas, hábitos alimentares mais saudáveis. Por quê? Porque isso vai colaborar para o melhor funcionamento do seu corpo físico, que é o templo de todos os outros corpos. Você precisa estar bem, você precisa estar saudável, né? Então, a nutrição consciente, ela começa a entrar, porque você começa a se preocupar mais com a sua saúde e com o seu bem-estar. Você também começa a desenvolver bons hábitos higiênicos. Então, aqui a gente parte do ponto que o lugar mais limpo não é o lugar que mais se limpa, é o lugar que você menos suja. Vai além da higiene do banho, vai além da higiene bucal. Consiste em você não jogar lixo no chão, você não jogar lixo na rua, não deixar lixo na praia, não jogar nada andando de carro pela janela. Você tem que pensar nessa atitude com o meio que você vive. Como que isso vai impactar o próximo? Porque eu sou unificada a ele, todos nós somos uma coisa só. Você também aprende a identificar pensamentos e energias que não são suas. E você começa a ficar mais apto para afastá-las de você, que são os processos de obsessão, influências negativas de outras pessoas, né? Porque tem quem sente mais, tem quem sente menos. E você conhecendo os corpos sutis, você identifica o pensamento que é seu, o que não é seu, como que você faz para vibrar mais alto. Isso também é importante. Você troca crenças limitantes por crenças mais expansivas. Por exemplo, eu vou falar muito de yoga, tai chi, meditação e acupuntura no decorrer disso. E tem muita gente que acha que só quem é zen, né?
Só quem é hippie que faz esse tipo de tratamento alternativo. Ou quando tá com muita dor, que não tá aguentando mais, aí vai lá no acupunturista para ver se melhora. Não. Isso daí são técnicas, na verdade, que a gente tem que utilizar para prevenir que o problema chegue até o corpo físico. Entendeu? Essa é a principal. Eles ajudam? Sim, eles ajudam. Mas a principal função disso é, é evitar que isso chegue até o corpo. Aí eleva a qualidade de pensamentos, melhorando sua vibração. Você entende que é necessário buscar conhecimento através do estudo para você alimentar a alma, tá? Te ajuda a ver com mais compaixão o próximo e desapegar e acertar certas coisas que você não pode mudar, porque você começa a entender que isso é um processo de crescimento seu. Você está evoluindo. E te ajuda a identificar e te alinhar com o seu propósito de vida. Vamos pegar aqui o exemplo de um estudante que passa no vestibular na faculdade de medicina, né? Que é uma faculdade super difícil de entrar, super concorrida, né? Só que aí ele começa a morar numa república, ele só vai em festa, ele bebe todo dia, ele começa a usar droga, ele não estuda, ele falta na aula. Quando ele falta na aula, ele mais dorme na aula do que assiste a aula. Então, o propósito dele ser médico não é que vai deixar de acontecer, mas vai acontecer de uma forma mais lenta do que aconteceria se ele estivesse alinhado com o propósito dele. Entendeu? Então, você se autoconhecer e conhecer o seu propósito e como que você foca o seu corpo mental e intelectual nisso é importantíssimo, porque você não fica atrasado na sua evolução, entendeu? E você estando alinhado, feliz, livre de pensamentos negativos, protegido contra energias ruins, você melhora muito o seu processo de cocriação, né? Porque você tem uma vibração legal, você entende que você é um co-criador, você entende a energia, onde que ela nasce, de que forma que ela surge, como que você tem que fazer para que ela passe a ser uma cocriação sua, entender o processo que leva a isso para que aconteça. Então são pontos bem interessantes que conhecer os corpos sutis possibilita para gente, tá? Tem uma frase do Jung que fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, vamos olhar para dentro porque a saída é para dentro. Então, vamos começar com o primeiro corpo sutil, tá? O primeiro corpo sutil é o nosso corpo físico, que é chamado também de soma. Daí que vem o termo somatizar, porque é nele que estoura o problema. E conforme a gente for vendo os corpos, a gente vai ver qual o problema que a gente sente no corpo que está mais relacionado com qual corpo, né? O que acontece aqui no físico e qual a relação com qual corpo que é. A gente vai poder ver isso também de uma forma mais superficial, mas a gente vai ver. Então, o corpo físico soma, ele tem formato humano, é o nosso corpo mais denso, é perecível e se decompõe após a morte. Tá? É o veículo pelo qual o espírito age nesse plano material para encarnar e evoluir. É o nosso templo e deve ser protegido e cuidado, pois tem tanta importância, apesar de ser mais denso, quanto os outros corpos que são mais sutis que esse. Tá? Os 7 corpos são necessários e funcionam como um filtro de energia, assim como uma usina hidrelétrica. Ela precisa ter subestações e transformadores antes da energia chegar na sua casa. O nosso corpo e todos esses corpos sutis, eles funcionam como um filtro que vai diminuindo a vibração da centelha para que você consiga viver nesse corpo sem que a sua energia principal faça você sofrer por conta disso, entendeu? Então é como um filtro, os corpos, que vai diminuindo a vibração da energia da sua centelha, assim como a energia hidroelétrica, ela vai filtrando a energia até chegar na nossa casa, tá? Essa é uma das funções também
dos corpos sutis. O corpo humano, que é o primeiro, que é o soma, a função dele é receber os estímulos de todos os corpos através dos sentidos. Os nossos 5 sentidos, eles se manifestam como o reflexo dos outros corpos e é processado pelo nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Sofrem interferências de hábitos ruins, maus pensamentos, climas, traumas, emoções negativas que desalinham os chakras. E é nele que somatiza, como eu já te disse, através de doenças, essa desarmonia que acontece quando você não está alinhado e desarmonizado com os outros corpos, tá? Quais são os tratamentos? Porque todo corpo toda explicação que eu vou passar aqui, eu vou passar o que ele é, qual que é a função dele, o que ele faz, as interferências que ele sofre externa e quais os tratamentos que a gente pode oferecer para você melhorá-lo, entendeu? Deixar ele mais harmonioso. Então, todo corpo que eu citar, eu vou falar isso daqui, tá bom? Então, o tratamento do corpo humano, como que você pode tentar alinhar com os outros corpos? Entender a si mesmo através de terapias e leituras, ver além desse corpo e entender que você não é só o plano material, você é mais espiritual do que material. Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais e não seres materiais tendo experiências espirituais, ok? Então, você tem que expandir a consciência para isso. Mudança de hábitos ruins com rotinas mais saudáveis, como não fumar, não beber, cuidar do sono, manter uma alimentação consciente, que é o que eu falei no começo, fortalecer a imunidade através de suplementação, sol, vitamina D, controlar o estresse através de atividade física, caminhadas, andar descalço, sentir a terra, a grama, tudo isso tem uma energia que os nossos corpos sutis adoram. E além de tudo isso, os tratamentos oferecidos pela medicina científica, tá? A gente nunca pode pegar uma medicina alternativa e simplesmente trocar por aquele tratamento que a gente está fazendo, que foi colocado pela medicina científica, tá? Eles têm total harmonia de andar juntos, não tem problema nenhum, tá? O segundo corpo sutil é o nosso corpo vital, também chamado de duplo etérico. A forma dele é igual ao nosso corpo, é uma cópia nossa, tá? Imagina que você tirou um xerox de você em pé numa máquina bem grande e aí vai ficar aquele formato seu com aquele branco em volta e esse é o seu duplo etérico, é igualzinho você, tá? Só que não tem consciência. Ele absorve e distribui a energia dos outros corpos através dos chakras. Então a gente tem o chakra coronário, eu não vou saber falar todos, mas são 7 chakras que nós temos no corpo e o duplo etérico, ele distribui a nossa energia, a energia que nós recebemos através desses chakras. Ele se decompõe também após a morte do corpo físico, tá? Depois que a gente falece, ele se desintegra também. E é uma fonte de energia muito desejada pelos negativos como matéria-prima. O nosso duplo etérico do mundo espiritual é como o ouro aqui na Terra, porque é através dele que os espíritos conseguem materializar as suas necessidades negativas, tá? Pode ser visto por pessoas mais sensíveis através da aura que ele reflete, e essa aura ela mostra o estado energético das pessoas, né? Então, pela aura, você não consegue enganar ninguém. Se você tá mal, a sua aura vai estar mal. Se você tá bem, a sua aura vai estar melhor, né? Não tem como você fingir que você tá com uma aura melhor. Não, não, não dá. Então, o duplo etérico, ele é o fio
que vai levar a energia para o seu corpo físico, assim como o fio de um aparelho eletrodoméstico que a gente liga na tomada e ele faz a ponte entre a energia que está lá e o aparelho eletrodoméstico. Ele vai ser o condutor dessa energia. Ele também é a sede dos processos obsessivos. Por quê? Como ele fornece energia para nós, o processo de obsessão, ele vai tentar sugar essa energia. Então você tem um X de energia que é o suficiente para você se manter bem. É só para você. Aquela energia é só sua. A partir do momento que você começa a compartilhar com alguém, falta para você, você sente, né? Você fica cansado, você fica estressado, você fica desanimado e tem algumas pessoas que chegam até ficar doentes. E nós temos uma tela que protege a gente, né? E, e essa tela, ela evita que os negativos tenham contato direto conosco, tá? Só que se você não manter a sua vibração com pensamentos bons, com vícios, né? Essa tela, ela vai ficando mais ralinha e aí os negativos conseguem passar por ela e sugar a energia sua através dos pontos vitais que o duplo etérico usa para distribuir essa energia para você, tá bom? Sempre que acontece um desequilíbrio no corpo por conta disso, geralmente a gente detecta por invasão de fungos, ou que são doenças de fundo emocional como vitiligo, alopecia, psoríase e as dermatites, tá? Então, quando você realmente está passando por um processo assim de desgaste do duplo etérico, você começa a apresentar problemas na pele. São problemas superficiais, são problemas que são facilmente tratados, tá? Mas isso daí é um sinal que algo maior está acontecendo. Como que a gente pode se purificar o duplo etérico? Purificar o duplo etérico. Exposição ao sol, respiração consciente através dos pranayamas, alinhamento dos chakras. Essa respiração consciente, a prática de yoga ajuda muito, tá? Práticas corporais como yoga, tai chi, meditação diária, massagens terapêuticas e harmonização de ambiente como Feng Shui. Sim, isso ajuda muito, faz o duplo etérico se sentir melhor, mais energizado. Tudo isso influencia nesse plano. Às vezes a gente tem uma visão limitada, assim, vamos dizer, porque a gente só entende o que acontece nesse corpo aqui, né? Mas os outros corpos astrais, que estão em dimensões diferentes, eles também têm tratamento e têm alternativas que podem ajudá-los a melhorar, ajudar a melhorar o bem-estar deles, como eu estou citando aqui para vocês. Essa tela que eu falei para vocês, que protege a gente da invasão de negativos, ela se chama tela etérica, tá ok? É uma tela, ela não é um corpo, tá? Ela é uma proteção que nós temos entre um corpo e outro, tá? Que protege a, ataques de negativos que vêm sugar a nossa energia, tá ok? O terceiro corpo sutil é o corpo astral, se chama perispírito, tá? Também chamado perispírito. Também tem a mesma forma do nosso corpo físico, é a nossa cópia. Só que ele é um órgão sensitivo, um órgão, entre aspas, sensitivo do corpo humano, tá? Por exemplo, o espírito ele não sente frio, né? Mas ele tem a consciência da sensação que age no corpo. Assim como quem tem um membro amputado ainda sente dor no membro amputado, porque o cérebro ainda tem um estímulo gravado daquele membro que você não tem mais, mas o cérebro ainda, para ele, ainda tá lá, entendeu? Então, ele
age nas sensações e nas emoções. Tem muitas pessoas que desencarnam e ainda sentem como se estivessem vivas por causa disso. A conexão dela com o corpo ainda é muito forte e elas não sentem nada de diferente depois que desencarnam. Para elas, elas ainda estão vivas. Então, tem muito espírito que não sabe que morreu, tá? Por conta disso, porque o perispírito dele ainda tem as sensações do corpo. Sente frio, sente medo, sente calor, sente dor, sente tudo. É ele que se desloca do corpo durante as projeções astrais que ocorrem durante o sono, tá? Só que ele fica ligado a nós através do fio de prata, tá? Ele não fica vagando sozinho, é um fio que liga a gente ao perispírito, ele sai para a projeção astral, mas qualquer interferência no corpo nosso que ficou, ele percebe, tá? É, é esse corpo perispírito que os desencarnados usam na quarta dimensão e eles mantêm essa forma, mesmo após desencarnado, que são os espíritos que vivem no mundo espiritual, tá? É a fonte dos sentimentos, como eu te falei, né? É o nosso órgão sensitivo, é a fonte das nossas emoções e é nele que mora a força do querer que é necessária para o processo de cocriação. É ele que vai determinar a intenção do seu sentimento de cocriar. Não é o seu corpo físico, não é o seu cérebro, é o perispírito. No livro que se chama O Perispírito e Suas Modelações, a gente pode encontrar vários relatos de processos de cocriação que foram realizados juntamente dentro do estudo do perispírito. Eles dizem que o pensamento é tão importante nessa modelagem que ele entra em conjunto com a estrutura atômica do perispírito. E ele diz, o estudo, né, que eles concluíram nesse livro, ele diz que esses fluidos eles agem se aglutinando, dispersando, tendo formas, cores e qualidades. Então, ou seja, você pode cocriar aquilo que você quiser. Isso foi só um adendo que eu fiz para a gente entender que os corpos, eles fazem parte também do processo de cocriação, tá? Não adianta só você ter muita vontade de ganhar um carro, muita vontade de... Mas se você entender como que funciona, você consegue fazer essa conexão de uma forma melhor, tá bom? Mais para frente a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Ele tem propriedade de se reconstruir mentalmente, mas só que tem muita gente que desencarna que ainda sente dores, pois desconhecem esse processo de reconstrução do perispírito. Eles não sabem que isso é possível. Tem uma cena no filme Nosso Lar em que o André Luiz, depois que foi resgatado, ele está lá no leito reclamando de muita dor na barriga, que foi aonde ele sofreu a cirurgia e acabou falecendo por conta disso. E aí vem um enfermeiro e coloca as mãos, e aí toda aquela parte escura que está na barriga dele começa a se reconstruir e fica normal. Isso é a reconstrução do perispírito que foi demonstrada no filme Nosso Lar. É um spoiler aí para quem ainda não assistiu, tá? Mas é bem legal, vale a pena conferir. É o corpo que é necessário para a gente reencarnar, tá bom? E a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com a quantidade de ódio que a gente tem, de desejar mal para o outro, viver mal-humorada, porque, como eu te disse, né, ele pode ser moldado. Só que essas energias negativas, emoções negativas e repetitivas, ele pode até fazer o perispírito perder a forma humana, dependendo do grau de revolta que o espírito tem, chegando a retornar até o formato ovoide. Ele vai encolhendo, ele vai se deformando até ele virar
um ovo, com consciência, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lógico que isso é um processo bem assim, maior do que como eu estou falando aqui, mas é um processo que pode acontecer, que é a degradação do perispírito, tá bom? E sempre que a gente tem um desequilíbrio no perispírito, é identificado no corpo através de presença de bactérias nocivas. Porque nós temos as bactérias que são boas no nosso corpo, mas nós também temos as bactérias que são nocivas. Então, é identificado o problema no perispírito através da presença dessas bactérias nocivas, tá? Pode ser que seja algum problema identificado aí no perispírito, tá? Como que a gente faz para purificar o perispírito? Desenvolver a inteligência emocional utilizando o intelecto para agir e fazer as coisas como elas devem ser feitas. A gente tem que usar o que a gente sabe e fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Como, por exemplo, a gente sabe que fumar faz mal. A gente sabe que beber demais dá cirrose. Só que a sensação de prazer que isso dá no corpo é muito grande. A pessoa acaba se viciando e não consegue parar, tá? Então a gente tem que entender que nós não somos as nossas emoções. A gente, tendo esse conhecimento, a gente fala assim, não, peraí, para, não posso, porque isso vai acarretar ali, ali, depois vai ali, é uma bola de neve. Isso é importante. Inteligência emocional, que ajuda a gente a controlar esses sentimentos de prazer temporários, né? E desenvolver sentimentos mais nobres, como a calma, a empatia, o otimismo, confiança, autoestima, gratidão. Tudo isso são sentimentos que purificam o perispírito, diferente dos sentimentos contrários a esse, que pode levar até a degradação do perispírito, como eu expliquei anteriormente para vocês, fazendo ele perder até a forma humana. Quais os tratamentos no nosso corpo que a gente pode fazer para melhorar o perispírito? Então, entendam que o processo de purificação é como se fosse você se precaver e harmonizar o seu perispírito antes de você sentir o problema na sua pele, tá? Caso isso aconteça, quais os tratamentos que a gente pode sugerir, que são sugeridos para o caso disso? Psicoterapia, cromoterapia, os pranayamas, que é a respiração consciente através da yoga e da meditação. A apometria. A apometria é um tratamento espiritual, eu vou colocar assim para não entrar muito em detalhes, que te ajuda a te livrar de traumas causados por vidas suas anteriores, tá? É um assunto que a gente pode até discutir aí um tema, porque ele é bem extenso, tá bom? E a hipnose. A hipnose, você não necessariamente você precisa contratar alguém para te hipnotizar, tá? Porque você pode fazer isso através das PNLs, né? Que são as programações neurolinguísticas. São exercícios, são áudios de repetição que ficam gravados no seu subconsciente e funcionam como se fosse uma hipnose, tá? Esse é um dos tratamentos também que a gente pode fazer para melhorar o nosso perispírito. Até aí, tudo bem? Tudo ok? Estou falando muito rápido? Não? Todo mundo está entendendo? Legal. Então, vamos para o quarto corpo sutil. Ele se chama mental inferior. O corpo mental inferior, ele já não tem mais a forma humana, ele tem uma forma oval, né? Como se fosse uma chapa oval que ficasse no lugar do corpo, vamos colocar assim, bem, bem simples, tá? Ele não tem mais a forma humana, tá bom? Ele é mais sutil que o perispírito,
e ele é mais ligado ao intelecto. Ele transforma a nossa vontade em ação. Aí é mais um processo que entra da cocriação. O perispírito na materialização e na formação de pensamentos e dos sentimentos, e o mental inferior na materialização disso, transformando a vontade em ação, tá? É o nosso banco de dados, é o nosso HD, tá? Dessa dimensão. E para ele não existe espaço e não existe tempo. Ele vai registrar tudo que a gente faz. Tudo vai ficar gravado lá, tá? É a sede do nosso ego e das nossas intuições. E ele é chamado de mental inferior porque ele está mais voltado, vamos por aqui, mental superior, que nós vamos falar, que está mais ligado às aspirações espirituais, e o mental inferior, que está mais ligado a corpo, cérebro, processamento físico, armazenamento de dados, tá? Por isso que ele se chama inferior, não é que ele seja assim, desnecessário. Ele só se chama inferior porque ele está mais voltado para o nosso corpo físico do que para o nosso corpo espiritual. É a função dele, tá? Ele é a forma dos pensamentos concretos. Ele repassa a informação de uma ideia através do nosso sistema nervoso central. É ele que processa tudo. Do mesmo jeito que é o perispírito que transforma aquele impulso nervoso e identifica que é o frio, ele processa a informação do que é aquilo que a gente está vivendo, do que a gente está pegando, como por exemplo, se você fechar os olhos e pegar uma maçã, e com os olhos fechados você ficar colocando a mão na maçã, você vai identificar que é uma maçã por causa que o mental inferior tem gravado essa informação de como que é a maçã, como que é o cheiro da maçã. Essa é uma das funções dele também. É onde mora a reflexão, o raciocínio e o discernimento. Possui todo o histórico das nossas vidas passadas guardado nesse banco de dados, conforme eu falei, né? Elas não se perdem de reencarnação para reencarnação. E aí é um ponto que surgem crenças, traumas, paradigmas. Quando a gente reencarna, a gente esquece da encarnação nossa anterior. Mas o mental inferior, ele fica com aquela sensação gravada e isso pode ocasionar esses medos, esses traumas que não foram gerados aqui, que não precisam ter sido gerados aqui necessariamente, tá? A apometria trata isso muito bem. É também onde se materializa a realidade através dos pensamentos nos processos de cocriação. Por exemplo, você vai se imaginar na sua casa, você vai se imaginar fazendo aquela viagem que você sonha. Você vai materializar isso no seu mental inferior, tá? Como o pensamento e os sentimentos ficam em dimensões diferentes, que pensamento fica numa dimensão e sentimento fica em outra, a gente tem que, além de pensar e criar essa imagem na nossa cabeça, que no caso seria o mental inferior, como se a gente já tivesse ganhado, tá? Então você tem que se imaginar viajando com aquela sensação de como se você já estivesse. Sabe aquela sensação quando você volta da viagem? Você fala, nossa, que delícia, eu quero ir lá de novo. É essa sensação que você tem que imaginar num processo de cocriação, tá? E o mental inferior, ele te ajuda nesse processo porque ele vai guardar isso para ser materializado, tá? Tem até uma passagem aqui que fala que Marcos 11:24. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim será feito.
Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Isso foi passado na época de uma maneira que o pessoal daquela época iria entender, porque se você chegasse lá e falasse de cocriação para o pessoal daquela época, eles não iam entender de corpo sutil. Então eles usavam parábolas e usavam essas metáforas que você vai mandar um monte ir para lá e um monte vai. São metáforas que significa que você consegue criar aquilo que você quer. Então, esse pedaço que diz: tudo que em oração pedires é a formação do pensamento. Tenhais fé que já o recebestes, quer dizer, já foi criado. Você pensou, você já criou. E tudo isso acontece dentro do mental inferior, tá? Só para não perder a correlação com o corpo que eu estou falando. Então, você pensou, você já criou. Tenhais fé que já o recebestes. Né? Isso está dizendo, tenha fé que se você já pensou naquilo, você já recebeu. E assim vos sucederá. Ou seja, já está pronto. Só que vai levar um tempo para chegar até você. Então, essa passagem é isso que quer dizer no processo de cocriação, das informações que a gente grava aqui no processo de cocriação do corpo mental inferior, tá? Por isso que a gente tem que tomar também muito cuidado com os nossos pensamentos, porque isso funciona não só com coisa física, viagens e coisas legais, tá? Você também cocria quando você pensa, quando você tem pensamentos negativos. E uma hora isso chega para você, porque você está criando. Então você precisa tomar muito cuidado com as suas intenções, com os seus pensamentos, com os seus desejos voltados para o lado negativo e se policiar, porque eles vão voltar para você, porque é você que está criando eles. Entenderam? Por que que falam tudo que vai volta? Eu já falo assim, tudo que cria chega. Então tomem cuidado, tá bom? É daí que vem também a expressão orai e vigiai, né? Orai e vigiai, né? Para depois não se lascar. Tô brincando. Só para quebrar o gelo. O desequilíbrio desse corpo. O que que acontece? O desequilíbrio desse corpo, ele é sentido no corpo humano por invasão de vírus, né? Então, pensamentos negativos deixam o corpo sujeito à invasão por vírus. Aí eu faço umas perguntas. Será que isso tem ligação com essa pandemia do coronavírus, de uma forma global, que a humanidade está vibrando tão baixo que o planeta foi atacado de forma geral por um vírus por conta disso? Será que se a humanidade procurasse melhorar essa forma de pensamento, esse vírus já teria ido embora, ao invés de ficar sofrendo mutações e voltando mais forte, né? Por que que tem tanta orientação nos canais que tem ah, as orientações dos espíritos, igual a gente assiste com o Jordelei, orientando que a gente tem que melhorar a nossa vibração, que a gente tem que melhorar a qualidade dos nossos pensamentos? Por causa disso, a gente fica sujeito a ataque. Então, você melhorar o seu pensamento é uma forma de você se imunizar também. E aí fica uma reflexão, né? Será que se o mundo pensar assim coletivamente, a gente consegue extinguir o coronavírus? É uma pergunta a ser feita depois aí para o Jordão responder para a gente, tá? Como que a gente purifica o corpo mental inferior? Focando a mente em coisas boas, como eu acabei de dizer, né? Evitar preconceitos, julgamentos, novamente meditação, yoga, apometria,
psicoterapia e o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma ferramenta muito útil porque é uma técnica que te ajuda a limpar a sua memória dessas crenças limitantes que a gente tem, tá? E, e se questionar também para saber se você não está envolvido numa consciência coletiva, se aquele pensamento é realmente seu, né? Ou se você está dentro de uma nuvem de pensamentos coletivos e aí você começa a agir igual por conta disso, identificar se o pensamento é seu para você começar a vibrar de uma forma diferente, tá? Esse é o processo de purificação. E o tratamento, que eu disse também, que são as meditações, a yoga e a apometria também. O quinto corpo, mental superior. Então, a gente falou do mental inferior, que está mais ligado ao físico, a armazenamento de informações, dados que são passados para nós através do nosso cérebro. O mental superior, ele tem uma forma de luz, tá? Ele não é uma forma luminosa, tá? E ele é a fonte das nossas ideias, tá? É onde é moldado o nosso caráter espiritual que forma a nossa identidade. É ele, o mental superior, que vai te influenciar a continuar evoluindo. Só que você, no seu processo de evolução, você pode optar em continuar evoluindo ou não, né? Cada um tem o seu processo diferente, mas o mental superior sempre vai ficar chamando você, vem pra cá, vamos evoluir, vamos partir para o próximo corpo, né? Vamos sair disso. Aí a pessoa pode ir ou pode não ir. É igual aquela família, né? Que tem dois, três irmãos, é uma mãe, é um pai, é a mesma educação, mas cada irmão tem a sua personalidade, tem sua escolha diferente. É mais ou menos assim, tá? Ele sempre vai te inspirar a prosseguir na evolução para desligar-se da matéria. É a sede das nossas virtudes, dos defeitos e da formação do nosso caráter. Quem já assistiu o desenho Soul, tem uma parte das almazinhas, né? Vou dar mais um spoiler, tá? Me desculpe, quem ainda não assistiu. Tem as almazinhas que estão em processo de preparação antes de descer para a Terra. Elas entram em várias casas e elas vão adquirindo personalidades, né? E depois elas se apresentam quando elas ficam prontas para descer para a Terra e fala: "Ah, eu sou super egoísta, super isso, super aquilo", mas sim, sem maldade de saber que isso é ruim, porque ela ainda não viveu. Aí o professor maior fala assim: isso aí vai dar trabalho, hein? Então, assim, é lá que nasce, é no mental superior que nascem as nossas virtudes e também os nossos defeitos, tá? É o habitat das nossas consciências, tá? E os espíritos mais libertos, eles se comunicam apenas pelo corpo mental, eles não usam mais os dois corpos anteriores a esse, os três, né, anteriores a esse. Eles ficam só no mental, mas eles também podem reencarnar se eles quiserem voltar para reencarnar, eles também podem, né? Ter experiência num corpo mais denso, vamos dizer assim, né? E quando eles retornam nesse nível de consciência para o corpo humano de novo, eles voltam muitos dotados de altruísmo e amor, né? É aí que nascem os grandes líderes, os grandes guias que a gente já teve, que passou por aqui, tá? Eles têm uma consciência mais expandida, voltada para o amor. Ele capta as informações e o mental superior transforma em sabedoria. Ou seja, eu vou ler de novo, porque o mental inferior capta as informações, que é o banquinho de dados, lembra? Que ele vai gravar. E o superior transforma essa informação que o inferior pegou em sabedoria. Ele é um manancial de compaixão ilimitada, tá? E é lá que a gente encontra os arquétipos, tá? Isso é um tema que eu não vou entrar muito, tá? Mas é a forma perfeita de uma ideia inicial. É um arquétipo.
tudo lá é ilimitado, sábio, é a fonte dos nossos talentos e personalidades. Então, os arquétipos, eles se originam nesse nível, tá bom? Purificação e tratamento para o corpo superior, mental superior. Como eles são fontes de inteligência cósmica, não é necessário passar por processo de purificação, tá? O que é orientado é seguir os tratamentos dos corpos anteriores, tá? Ele não precisa passar por processo de purificação igual aos outros, porque ele já é uma fonte cósmica de energia, tá? E estudos como a teosofia apontam que para a gente chegar nesse corpo, são necessárias pelo menos de 700 a 800 encarnações para a gente chegar nesse nível de consciência. Então, é um processo bem lento para a gente chegar nesse nível de consciência. É uma evolução que vai acontecendo conforme você vai transformando o seu ego e vai se desligando do que não é sutil, tá? É um processo bem lento, mas a gente chega lá. O sexto corpo, penúltimo corpo, é o corpo búdico. O que quer dizer búdico? Buda quer dizer iluminado. Atingir esse corpo é chegar em níveis divinos de amor e sabedoria. É o estado de Buda, né? Só que assim, Buda é um título, tá? É o título que é dado a quem consegue chegar nesse estado. Não é o nome da pessoa que a gente vê ali na estátua meditando, tá? O nome da pessoa que a gente vê na estátua que conseguiu chegar nesse estado se chama Siddhartha Gautama, que era um príncipe da região sul do hoje onde fica o Nepal, que renunciou ao trono para se dedicar na busca do fim das causas do sofrimento humano. Historiadores datam que ele viveu de 563 a 483 a.C. Antes de Cristo, a data maior vem primeiro que a data menor, tá? O que dá aproximadamente 80 anos, né? E ele conseguiu atingir o estado búdico. E todo mundo chama ele de Buda, mas é só uma informação, uma curiosidade, uma informação extra aí pra gente acrescentar aí, tá? É um campo de expressão que vai além da mente, é a fonte de inteligência intuitiva, muito mais rápida que o pensamento, possui total harmonia e equilíbrio das polaridades Yin e Yang, tem a visão total de todas as suas experiências anteriores, você consegue saber de tudo que você foi, tudo que você fez, tudo que você passou, você tem essa visão geral, tá? É amor incondicional, não sente negatividade e alguns livros falam que não tem mais muita informação que se passar desses detalhes, porque isso é uma informação que você só aprende quando você vive, né? Então, eles até descrevem alguns pontos, que nem eu citei aqui para vocês, mas saber realmente o que é isso, esse estado de Buda, só vivendo mesmo, tá ok? E o sétimo e último corpo sutil é o corpo átmico, tá? Que vem de Atma ou Atman, que significa sopro, alma. É a mônada. O que é mônada? É a substância que forma tudo e todos os átomos da natureza com uma vibração indistinguível ao nosso nível de consciência. A gente nunca vai conseguir entender esse nível de vibração que o corpo átmico tem. Por isso que tem a necessidade dos outros 6 corpos, dos outros 5 corpos, até chegar no nosso corpo físico. Porque é uma energia tão grande que se não passar por esses processos em todos os corpos, a gente desintegra. A gente não consegue. Imagina Jesus para reencarnar na Terra, né?
todo o processo que ele teve que passar, um ser de 15ª dimensão ou mais, diminuir a energia para poder caber num corpo humano para vir aqui ensinar a gente sobre bondade e amor, né? Era muito difícil para ele, eu imagino, né? E então é por isso que a gente tem os corpos, para a gente não sofrer essa essência dessa luz. Ela é uma fórmula luminosa, é o núcleo do espírito, é a consciência pura e a centelha divina de Deus. É a nossa essência. É o modelo eterno e perfeito do que existe. E é um nível que quando você atinge, os outros corpos anteriores, eles se desfazem. Você não precisa mais, tá? Conforme a gente vai evoluindo, antes de chegar nesse último processo que eu falei agora, a gente tem uma briga muito grande com o nosso ego. Por quê? Porque o ego não quer acabar. O ego não quer deixar de ser o alecrim dourado da nossa vida. Você entendeu? Ele não aceita. Então, ele coloca pra gente os medos, as dúvidas, os traumas, deixa as pessoas céticas. Ele não permite que nada além do que está dentro daquele túnel de realidade que ele te coloca seja verdade, tá? Isso, a expansão da consciência ajuda você a sair de dentro desse túnel e a lidar com o seu ego, porque até chegar nessa fase, o ego vai acompanhando a gente em muitos estágios, tá? Só que você tem que entender que ele é uma coisa que faz você ver a vida pelo buraco da fechadura, tá? Ele não quer que você vive, ele não quer que você evolua, mas ele também não te dá a plenitude, porque como que você vai viver plena e feliz com medo, com trauma, vibrando baixo, né, com energias negativas? Então você acaba não fazendo o processo de evolução, mas você também tem uma vida que você só olha pelo buraco da fechadura. Então por isso que o processo evolutivo é importante, né? Somente a expansão da consciência liberta, e aí eu vou colocar uma metáfora que faz a gente viver a vida de camarote, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para as dúvidas, né, Bruno? Sim, sim, sim. Nos estudos que eu estava fazendo aqui, eu acho que o Jordelê ele vai poder complementar melhor essa dúvida que você fez. Ele se mantém, tá? Você não sofre a perda disso energeticamente. Energeticamente, ele se mantém. Inclusive, por exemplo, se você fizer uma retirada de vesícula e você continuar tendo problemas relacionados àquela vesícula que você tirou, tem como você tratar energeticamente essa vesícula. Então, essa pergunta eu vou passar para o Adelê. Bruno, parabéns, Mazé. Parabéns, tá? Linda a tua dedicação, lindo o teu trabalho. Bem, eu aproveitei que a Mazé estava falando e fui buscar no meu acervo aqui alguns livros. E eu tenho o livro esse do Luiz Gonzaga Pinheiro, que é Perispírito.
E é um livro muito bacana, assim como toda a obra do Luiz Gonzaga é muito linda, porque ele aborda muito trabalho sobre a obsessão, que é um dos tratamentos aos quais nós falamos aqui hoje. Trabalho da energia densa que irmãos espirituais nos trazem. E ele tem trabalhos lindos sobre desobsessão. Mas tem um capítulo na obra dele que ele relata exatamente sobre transplante de órgãos. Eu não vou ler o capítulo, não se preocupem, mas eu vou listar 5 pontos que são muito importantes no momento em que a gente pensa em transplante de órgãos, que são o estado moral dos envolvidos, a vitalidade do órgão, a conscientização do doador, obsessão no receptor, o karma do receptor. Bem, por exemplo, nós sabemos que a vida não se extingue com a falência com a morte cerebral, por exemplo. Nós sabemos que a vida continua. É apenas um órgão que deixou de funcionar. Obviamente que levará à falência corporal conseguinte. Mas digamos que eu esteja lá, eu aviso a todo mundo que eu sou doador. Em todos os lugares eu coloco que eu sou doador de órgãos. E então o Jordelei sabe que ele tem uma missão a cumprir, ele sabe que ele pode retornar, ele pode se recuperar. Mas os médicos acabam forçando, manipulando. A gente sabe que não é assim também, mas é. E acabam convencendo as pessoas próximas que o Jordelei tem que doar os órgãos. E como ele falava que era doador, ele doa, aceita a doação. Nesse momento, eu posso me revoltar com a situação e tornar-me um obsessor do médico e da pessoa que vai receber o órgão, cobrando de novo meu órgão que me dava vida. Claro, mas isso depende também do quesito 1, que é a evolução moral dos envolvidos. Né? Porque se a evolução moral for elevada, não tem esse problema. Outro problema grande que está nisso é que poderá, em algum momento, o órgão levar consigo uma parcela energética e promover a aproximação de algum obsessor do Jordelei no receptor. Tá? Isso é uma outra situação. Outra ainda maior, por exemplo, se a gente pegar um transplante de rins, tem que buscar o receptor e baixar a imunidade dele praticamente a zero, para que, ao colocar o órgão transplantado, aquela energia não fique em conflito uma com a outra, para depois começar a elevar. Ou seja, o transplante de órgãos é algo muito mais delicado que o transplante de uma peça de um veículo, né, que a gente vai ali, troca e acabou o problema. Existem inúmeros fatores, mas o transplante, para nós, aspas, conscientes, precisamos estar toda hora nos colocando e nos falando. Sim, pretendo ser doador, quero ser, para que já tenha esse preparo e já tenha esse trabalho. A memória fica em todos os corpos mais sutis, né? Na verdade, a memória do espírito. O espírito tem uma diferença no kardecismo que eu não vou saber dizer agora, mas vou me arriscar, tá? Se estiver errado, vocês podem me cobrar depois. E eu também já estou ressalvo, porque eu falei que eu não tenho certeza. No espiritismo, eles chamam de espírito aquele que reencarna e de alma aquele que está no mundo espiritual. Então, ali está a inteligência do ser. No espírito um pouco mais
restrita, devido ao véu do esquecimento, e na alma mais liberta, conforme for a sua capacidade de compreensão. Claro, isso pautando dentro do espiritismo, né? Porque em outros, a Regina poderia falar sobre a Conscienciologia, que provavelmente seriam terminologias diferentes e colocações diferentes, mas dentro do espiritismo, né? E se tem isso. E então, a inteligência do ser, tudo que nós somos, e é por isso que eu gosto de dizer para as pessoas quando eu ensino, quando eu falo sobre mediunidade, me desculpe o vacilo, eu não ensino porque eu não sou professor, eu falo sobre mediunidade. E a gente foi fazer uma correção e me perdi aqui. Eu uso o ser pensante. O ser pensante que é importante. Por quê? O ser pensante é aquele que nos traz a inteligência, aquele que faz nós entendermos o que é certo, entendermos o que é errado, saber o que tem que estudar, saber a direção que seguir. Este é o ser pensante. E neste ser pensante nós encontramos emoções, nós encontramos traumas, nós encontramos alegrias, nós encontramos... Ou seja, esse pode ser o espírito, pode ser a alma, e dentro desses 7 corpos que a Mazé nos trouxe, existe a presença de tudo isso dentro dos 7 corpos. E eu posso ampliar mais. Se vocês buscarem uma obra chamada Mãos de Luz, lá vocês chegarão até o 15º corpo. Sim, exatamente isso. Claro que agora a gente está usando nomenclaturas, né? Porque isso, quando a gente vê a cebola, a gente não fala das camadas da cebola, a gente sabe que é uma cebola apenas, né? Então, no mundo espiritual também é assim, a gente não fica dizendo, deixa o meu perispírito falar com o teu corpo consciencial, né? Não tem um pouco isso. Mas, para nós estudiosos, é importante a gente ter uma compreensão um pouco melhor das camadas, das suas cores, das suas... enfim. Mas aconteceu já, pessoal, de, em alguns momentos, o Equenaz chegar para mim, só para vocês terem uma ideia do processo que é espiritualmente. O Equenaz dizer, Jordelei, hoje eu preciso que tu esteja muito concentrado. E eu perguntei por quê? Porque nós vamos dar passividade para um espírito que precisa de intermediários. E eu não entendi, eu falei, tá, se tu fala, que assim seja, vamos lá, né, porque eu confio nele. E depois ele me explicou que estava o Jordelei, né, na parte terrena, na ralé, na várzea, aí depois estava o Equenaz na direção, estava um espírito que orienta o Equenaz, e acima desse estava o espírito que estava se comunicando. Ou seja, existia um acoplamento de espírito para espírito. É como se fosse várias incorporações para que a mensagem daquele um chegasse lá na ralé onde estava o Jordelei, né? Vocês veem, aí, como que eu vou dizer, Lucas, que é o perispírito com... Eu não sei, porque no mundo espiritual é tão sutil que provavelmente esse espírito que comunicante talvez nem corpo tivesse. Né? Talvez nem... Então... Só eu que vou falar, vocês não vão falar nada, não? Jordelei, eu sou sua discípula, eu ainda estou aprendendo.
Cara, não, mas eu gostaria que tivesse mais participação. Mas assim, podemos comentar e vocês tragam também suas contribuições. O uh, Carlos, sim e não, tá? Porque eu falei isso na live que eu estava agora há pouco. Em espiritualidade não existe ponto final. Em espiritualidade não existe regra. Por exemplo, se a gente falar, o Jordelei fez mau uso disso, vai sofrer isso. Se nós colocarmos essa regra vai ser mentirosa. Ela vai ser falha, não vai, o cálculo não vai ser exato, porque cada caso é um caso. Cada situação move uma outra coisa, move um outro setor. Então, nós sabemos, Carlos, que tudo começa de forma muito sutil. Por exemplo, as energias mais sutis que nós temos, quando nós começamos a deturpá-la com pensamentos, com emoções, elas começam a ganhar formas mais densas. E conforme ela vai ficando densa, automaticamente, desculpem a brincadeira, mas é a lei da gravidade, vai caindo, né? Vai caindo. E aí desce um corpo. Aí ali vai ficando um pouquinho mais denso. Ou seja, nós estamos fazendo um download do problema. Só que quando chega no duplo etérico, que é onde está a maior parte de todas as doenças, perispírito e duplo etérico, é onde se encontra a maior parte das doenças existentes no planeta Terra, em encarnados e muitos desencarnados das colônias espirituais densas. Ali é a somatização de tudo. Quando dali nós conseguimos danificar ainda mais, densificar ainda mais, nós somatizamos o problema, muito bem falado, mas e então aquele problema passa a ser doença física, tumores, dermatites e reticências. Aí a gente pedra nos rins, aí vai infinidade, né? Acho que é isso. É porque
Então, Bruno, assim, eu tava passando por uma situação que eu sou muito de colocar pra fora as coisas, sabe? E eu tava tendo que segurar tudo, porque era uma situação bem complicada, com drogas na família e tudo, sabe? E eu tava absorvendo tudo. E eu sempre tive ali em torno de 55 quilos. Eu tô com 80. Então eu fui inchando, inchando, inchando de um jeito muito complicado, assim, sabe? E agora que eu tô saindo da situação, eu já consegui baixar quase 7 quilos. Então, às vezes, parece coisa pequena, assim, que a gente acha que não dá nada, ou assim, a gente pensa que é bobeira, que é esse pessoal louco, esse pessoal de Tunai que eles falam, né? Mas não, a gente sente fisicamente as coisas que acontecem com a gente, né? Isso é bastante complicado, a questão da depressão também, a questão de pessoas que querem atentar contra a própria vida, é bem difícil, sabe? Eu sempre tento escutar as pessoas, porque é muito importante pôr pra fora, assim, às vezes, pelo menos eu acho, né? Exatamente. Tentei várias vezes, sabe? Eu acho que eu tentei umas 4, 5 vezes na adolescência ali. Exatamente por me sentir sozinha, sabe? E foram absurdas, assim. Foi até coisa meio espiritual. Eu cheguei a tomar veneno de rato. Eu tentei me enforcar, o lençol rasgou, sabe? E daí eu tive uma experiência que aquele cortinho na minha cabeça seria o lugar que eu ia parar se eu tivesse conseguido. Então, eu peguei fácil, era sozinha no mundo. Graças a Deus eu saí disso, mas é importante a gente, se a gente puder, nem que seja escutar só por escutar, não precisa falar nada, só escutar alguém que precisa, né? Opa, boa noite. Posso dar o testemunho também? Foi um caso para eu perguntei isso porque isso acabou de acontecer comigo. Eu estou passando por uma tribulação pessoal na família, no trabalho, desde novembro, e eu sempre tive essa predisposição a acumular, né, e não desabafar. E há 3 semanas atrás eu tive um rompimento da musculatura do peitoral, que tive que fazer uma cirurgia de emergência e seguindo aí, consultando uma orientação espiritual de uma mentora do local que eu frequento, né? Foi me falado que justamente vamos supor assim, essa psicossomatização desse problema, que ela viu como. Eu fui escalar um muro e rompi o peitoral. E ela viu como se fosse um cavalo me dando um coice. Ela viu a imagem de um cavalo me dando um coice e que isso foi uma proteção espiritual, porque eu estava prestes a sofrer uma consequência mais grave, né? Ou possivelmente um AVC, ou possivelmente um infarto, devido à acumulação dos problemas. Então, esse rompimento muscular foi uma dádiva, mas que é para mim tomar cuidado a partir de agora, né? Então, é por isso que e fazendo curso, estou fazendo curso lá do Pava, lá de projeção astral, e muito bom, por sinal, e ele falou justamente essa diferença do duplo etérico, né? Desse funcionamento como filtro, né, para o corpo físico. E aí a Mazé muito bem falou dessa tela e eu associei isso aí, por isso que eu perguntei.
Se ela tivesse a solução do seu problema, né? Sim, às vezes a gente precisa do autoconhecimento, né, pra gente se autoconhecer, mas às vezes é bom a gente ter com quem desabafar, com quem contar, aquele ombrinho amigo que dá aquela força pra gente, né? Porque a gente não é Mulher Maravilha, a gente não é super-homem, e ter um amigo para dar um conselho é fantástico. Focar em você, né? Se ouvir. Oi. Só para corrigir, meu nome é Karina, é porque eu tô no computador da minha filha, Júlia, então eu sou Karina, Karina do grupo. Não, eu tenho dúvidas assim, por que que crianças, né, a gente sabe que pode ser espiritual, óbvio, vem, né, com... Eu tinha muitas dores de cabeça, muita enxaqueca, eu sofri muito com isso. Sempre minha mãe me levava no centro, na benzedeira, porque nos exames nunca dava nada, né? E depois eu descobri também que podia ser relacionado à mediunidade, e fui trabalhando isso, mas sempre com medicamento também, né? E hoje, assim, depois de 40 anos, eu tô na minha melhor fase, né? Então, acho que tem muito a ver, assim, com autoconhecimento e autocuidado. A gente também toma cuidado para não ficar relacionando todos os problemas que a gente tem como se fossem de ordem espiritual, tá? Eles podem ter correlação, mas a gente tem a medicina científica que ainda não anda em conjunto com a espiritualidade, né? Por isso que a gente tem os tratamentos alternativos para a gente buscar o que a medicina científica não consegue tratar, mas a gente também tem que procurar fazer as orientações para manter os corpos harmonizados e isso já evita muito problema. Aí os casos de mediunidade, os casos em questão, aí já seria mais interessante procurar ajuda mesmo. É interessante porque isso que a Karina relatou, eu vivi. Eu vivia em hospital quando era criança para tentar achar a causa da minha enxaqueca. Eu não conseguia ver luz, eu não conseguia ver luz, doía. Aí tinha que tapar com travesseiro para ser completamente escuro. E eu tinha 10 anos. E aí teve uma ocasião que me levaram para o hospital, eu fiz um eletro. E durante o eletro eu estava tendo uma crise horrível de dor de cabeça. E os gráficos do eletro estão normais, nenhuma alteração. Todo mundo diz que eu mentia, inclusive meus pais. E eu apanhei por mentir que sentia dor de cabeça. Dor de cabeça. Apanhou com Ainda dor bem de que eu apanhei. Claro. Tá? Lá em Getúlio, Getúlio escreveu Dom Léo, o pau comeu. Sabe que eu tenho um tio que tem ataque epilético. Ele sofre de ataque epilético há muitos, muitos, muitos anos. E eles foram fazer muitos exames, muitos, foram para Curitiba, enfim, nada também. Nada, nada, nada. Não mostra nada. E aí, assim, a gente percebe que ele tem mais ataques quando ele tá numa situação de muito estresse, numa situação de muito, né, assim, desequilíbrio, enfim. Só que ele é uma pessoa que, digamos assim, não se ajuda muito, né? Não tem como a gente fazer alguma coisa se ele não quer muita ajuda. Mas ele é feio a coisa, assim, os ataques dele são bem, bem intensos. Eu Aqui também quando a tenho, gente... eu tive muito problema com enxaqueca, mas elas melhoraram a partir do momento que eu percebi que
elas eram também de cunho emocional, né? Uhum. E aí a gente tem que, é aí que entra o que você falou, né? Ele não ajuda muito, porque a pessoa tem que tomar a iniciativa para dar um basta naquela situação que está deixando ela estressada num nível tão grande que ela tem dores de cabeça insuportáveis. Uhum. E pronto-socorro carregado, não conseguia nem andar de dor. E tudo isso era de estudo emocional e hoje não mais, né? Mas a pessoa tem que dar o primeiro passo. Por isso que é importante aquele que você falou, né? Aquele conselho, daquele amigo, né? Faz ela dar esse passo tão importante nessa melhora. Mas eu acho que a tua saída tá um pouquinho alto aí, tá no retorno. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Acho que eu vou colocar o fone de novo, por isso, né? Pelo que eu sei, Bruno, tá? Essa denominação é mais nossa que terrena, tá? Mas tenho certeza absoluta que nos outros mundos também possuem a sua forma de sutil a denso. Tá? Por exemplo, Júpiter, o corpo denso de uma das 200 luas de Júpiter, é mais sutil que o nosso corpo sutil, e lá é denso, né? Então, acredito que em cima desse tenha mais sutis ainda, mas eu não sei, não posso afirmar isso. Enquanto o Nunes não aparece, eu agradeço o Lucas, que ele falou, me corrigiu, dizendo que é o contrário. Alma, que é o contrário. Alma é o espírito encarnado. Ou seja, por isso a alma penada. Alma penada, alma no corpo, tá? Gente, posso fazer uma pergunta? Pode. Como que a gente faz para saber, assim, porque eu tenho enxaqueca, né, muita enxaqueca, eu tive uma convulsão sem explicação quando eu era adolescente e tenho muita tontura, assim, que eu já fiz todos os exames também, não tem nenhuma explicação, assim, é tipo labirintopatia, mas sei lá, tipo, não tem nenhuma causa fixa, física, aliás. E como que a gente sabe se é físico ou se é emocional, espiritual? Eu acho que é uma questão aí de tentativa e erro, viu, Érica? Você vai ter que ir analisando e você vai ter que ir fazendo experiências para você ver o que está causando. Assim como foi feito comigo, né? Depois que eu consegui me desvencilhar de uma situação que eu estava vivendo, metade dos meus problemas com dor de cabeça foram embora, né? Tudo bem que levou um tempo para o organismo eliminar todo aquele resquício de estresse que fica gravado no nosso corpo, né? Mas aí é uma questão de tentativa e erro que você vai ter que começar essa jornada, eu acredito. Alguém tem alguma coisa a mais para acrescentar? Eu acho que uma coisa que foi dito aqui, para a pessoa não ficar presa, só assuntos espirituais é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça forte e não procura ajuda médica, pode ser alguma coisa grave, ela está achando que é espiritual, pode ser um aneurisma, um tumor, né? Isso, aí você entra naquele ponto que eu falei, Isso. que a gente não pode levar que tudo é espiritual, né? Nós temos aqui a ciência, a gente tem que utilizá-la e recorrer aos tratamentos alternativos caso a ciência não consiga resolver, né? Então, isso que você falou tem tudo a ver. Mas é isso aí que você falou na tua palestra, né? Foi muito, muito certo também, porque na questão assim, você manter hábitos, manter, digamos assim, manter o teu emocional ok, porque eu
Desde o ano passado, desde o início de janeiro do ano passado, eu estava sofrendo muito com infecção urinária. E aí fiz um tratamento com antibiótico, quase um ano de tratamento. E aí foi aquela luta, e aí 2 semanas depois que eu parei, terminou o meu tratamento, voltou tudo. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? E aí eu falei, ó, pra mim chega de antibiótico, eu não quero tomar antibiótico, eu vou atrás do fitoterápico. E aí eu fui atrás do fitoterápico, e foi agora no início desse ano, e ao mesmo tempo que eu fui atrás do fitoterápico, eu comecei a ir atrás da parte espiritual. E aí, assim, eu acho que deu um mês que eu tomei remédio fitoterápico. E agora eu já tô uns 2 meses sem nada, sem tomar nada. E assim, zero, não tenho mais que bom. nada. Nada, nada, Que nada. bom. Ai, Fico que legal. feliz por você. Parabéns. Obrigada. Muito Acho legal. aquela história, né, do corpo são e mente sã, né? Tem que sempre Exatamente. conciliar as duas coisas. Você tem que manter sempre o caminho do meio, nem tanto o espiritual, nem tanto. A gente está encarnado, a gente também tem que viver aqui, né? Tanto que Então, o início dessa live sobre os corpos começou principalmente com os cuidados que a gente tem que ter aqui no corpo físico, legal. né? A gente não pode só ficar pensando em cuidar da alma, do espírito e do corpo nada, né? É o nosso templo, é a nossa morada, né? Cada um tem o seu cuidado específico e a gente tem que procurar manter isso de uma forma harmoniosa. Sim, sim. E do mesmo jeito que ficar insistindo num tratamento de medicina científica que não está resolvendo e ficar insistindo naquilo, foi uma experiência que eu tive, que eu fiquei uma semana internada com erisipela. A minha perna já estava totalmente tomada até o joelho, roxa. Eu tomava penicilina no bumbum de 6 em 6 horas e não resolveu e sarou depois que eu saí do hospital, assinei o termo de responsabilidade, falei, chega, isso aqui não está resolvendo, não é por aqui o caminho. E fui numa benzedeira e 2 dias depois estava tudo seco. Então são dois caminhos, né? Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Perfeitamente. A gente só precisa treinar mais e acreditar mais, né? Porque às vezes o medo não deixa que a gente fixe apenas nisso, né? Eu conheço pessoas, tem uma amiga minha que tem 3 filhos e ela curou o menino dela só com homeopatia. O marido dela e a família tava falando: você tá louca? Você vai matar o menino? Ela não. Eu vou fazer primeiro assim, assim, assim. Se até tal dia não melhorar, tô acompanhando a febre, ele sarou.
Sem nenhum antibiótico. Você imagina que o meu noivo é farmacêutico. E eu falei, eu vou pro fitoterápico. E ele ficou assim, meu Deus, será que vai dar certo? Dá certo E sim. deu certo. E ele também teve um caso muito forte com espinha. E ele buscou e tomou isso, tomou aquilo, passou creme, não sei o quê. E aí ele falou, a minha última opção é homeopatia. E ele não acreditava em homeopatia. Até hoje ele não acredita muito. Mas ele falou, bom, já tentei de tudo, né? E foi atrás, fez o tratamento homeopático e sarou da espinha. Gente, a homeopatia é excelente. É muito Nosso corpo é interessante uma o máquina trabalho da perfeita, né? homeopatia. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Eu acho que ele tem ali a capacidade de se curar muito legal, só que a gente ainda não tem o conhecimento necessário, né, para fazer isso com tanta rapidez quanto a gente gostaria, né? E o que eu É acho muito aí que legal entra o autoconhecimento, Lidiana. isso, o É que eu um acho muito legal é que processo, conforme a tá? ciência vai avançando, ela vai comprovando o que as nossas avós e as benzedeiras faziam, né? Até uma Sim. coisa que eu achei muito legal ali, a questão do sal grosso, que desde, né, há milênios eles falam que tira a negatividade, até a ciência vir e comprovar que realmente o sal puxa os íons, a parte negativa da atmosfera, não sei o que, não sei o que, e tudo acaba, a ciência comprova o que as nossas avós, as benzedeiras, o pessoal lá, os xamãs já sabiam há milênios, né? Isso é muito Sim. legal. Eu queria fazer só um comentário, uma indicação também. Tem um livro, não sei se você que estava falando do livro da Cristina Cairo aqui, né? Eu tenho os dois livros dela aqui. Esse aqui, esse é o primeiro, ó. Esse. Mas tem um livro que eu gosto muito, que é do Val Capelli e o Gasparetto, que é de Metafísica da Saúde. Passa pra gente depois lá no grupo o nome do livro. Eu ponho, porque esse livro aqui, cada livro dele fala sobre um sistema do nosso corpo físico. E você lê, cada sintoma que você tem, você vai ler e tem uma explicação da parte emocional ou de algum problema que você tem em relação à família ou coisas da tua infância, que ajuda a hora que você for querer se concentrar para fazer essa autocura, você pensar nesse motivo principal que o livro orienta. Eu tenho 5 deles, né? 5 volumes, mas deve ter mais volumes. Mas é um livro assim que me ajudou muito em várias coisas. E falando de enxaqueca, eu também fui uma sofredora desse mal. Mal que E, assola as mulheres. exatamente. Teve alguns momentos que eu achei que era eu cheguei à conclusão que era alguma coisa mais hormonal, mais física mesmo, entendeu? Não fiquei Sim. pensando em coisas espirituais, porque eu nem pensava nisso antes, né? Mas não era. Depois, com o passar dos anos, né, eu fui percebendo que a parte hormonal é que causava isso em mim. Então, eu precisava ficar mais tranquila, trabalhar minhas energias, né? Para Isso que ajuda bastante. para essa dor não ficar tão profunda. E outra coisa que me ajudou foi a acupuntura também, né? Eu fiz a acupuntura por um tempo e isso aliviava muito, eu me sentia muito bem. Então é fantástico, eu acho que assim que vale muito a pena. Sim. Tá?
Sim, eu também concordo. Eu queria fazer mais Eu um penso que é a comentário. jornada também, né? Ai, desculpa. Não, só queria fazer mais um comentário. Nas coisas que eu estudo, a gente usa muito o princípio da descrença, tá? Não acredita em nada do que está sendo falado, tem as suas experiências. Então, não adianta a gente pegar um livro e seguir ao pé da letra. A gente tem que, como eu falei, eu comecei a prestar atenção, o que estava acontecendo comigo? Não adiantava só eu ver em um livro ou consultar um médico, eu tinha que me autoconhecer, eu tinha que saber como que funcionava o meu organismo, as reações que eu tinha conforme aconteciam os problemas comigo, né? E aí eu consegui encontrar um caminho de autocura, né? Que hoje eu já não tenho mais essa enxaqueca, tá? Você foi tendo experiências e detectou o que era melhor para você, né? Exatamente. Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente lê. Exatamente. Tem que experimentar e ver, e se analisar, porque para cada um é um caso, para cada pessoa é de uma forma, né? As necessidades são diferentes, o organismo é diferente, apesar da gente ser humano, mas cada um tem uma origem um pouco diferente, né? De outras vidas, carrega consigo alguns problemas que a gente não é num livro que a gente vai resolver, entendeu? Não, eu só queria complementar que eu acho que também faz parte da jornada. Eu também tive muita enxaqueca, fiz toda a trajetória que muita gente fez, usei medicação, fiz terapia, percebi que no meu caso era muito mais relacionado ao emocional, eu tinha aquela coisa do tenho que dar conta, eu era chamada de garota enxaqueca, e aí eu disfarçava que eu não tinha dor, porque eu não queria mais ser aquela que não vai na festa porque tá com dor, ou não vai em algum lugar porque tá com dor. E eu percebi que eu tinha que aceitar também que eu tinha aquela dor e que ela tinha uma razão e que nem sempre eu podia lidar com ela, né? Eu tinha que me respeitar. E nessa jornada fiz também acupuntura, fiz reiki, fiz tudo, seja na parte tradicional, seja procurando alternativas. Tive aquela fala que todo mundo já deve ter escutado, você é médium e se você não trabalhar mediunidade, você vai ficar pior, enfim. E eu percebi que eu tinha que fazer as minhas escolhas, de fazer o meu caminho e a minha jornada. E nessa jornada eu muita gente. E talvez a minha dor de cabeça e essa busca me fez encontrar essas pessoas que eu precisava encontrar no caminho, sabe? Então, depois que eu fui entendendo isso e fiz todos os meus processos, hoje eu tenho bem menos dores de cabeça. E quando eu as tenho, eu sei que geralmente está relacionado ao meu emocional. Então, eu fiz terapia tradicional por muitos anos, fiz reiki, trabalho a minha espiritualidade, penso que o autoconhecimento é que vai trazer também muitas curas de muitas coisas que a gente tem. Sim. Então, eu sempre vejo tudo como parte de uma grande jornada. Isso, e é como exatamente. Outras pessoas falaram ali, né? De repente, aquilo ali veio para te trazer uma resposta ou para alguma outra coisa que não estava nem relacionada à dor em si. Ou para te mostrar um caminho que você precisa começar a trilhar, né? É, exato. É isso daí. Posso fazer sim. Legal. Joia. Queridos, para vocês terem uma ideia de como funciona as minhas redes sociais, agora a gente estava aqui conversando sobre um monte de coisa, um rapaz entra em contato comigo e coloca assim:
Professor, boa tarde, se puder me liga, tô muito mal. Tô pensando em cometer suicídio, me deu o telefone do celular dele. Isso enquanto nós estamos aqui em uma live. Tudo que a gente tem falado até hoje é lindo, é maravilhoso, nos desperta realmente. Mas aqueles que já olharam a morte de frente têm uma perspectiva diferente das coisas. Porque quando a gente olha no olho da morte, não que ela seja física, tá? Porque ela não é física, ela não tem forma, mas a gente está tão desesperado que a gente não consegue olhar mais para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima ou para baixo. A gente enxerga apenas o desespero. Então, eu gostaria de lembrá-los que o universo todo é completamente interligado. No taoísmo, a gente conhece isso que eu vou falar, e os budistas fazem muito uso e prática disso. Se eles estão caminhando em um local onde não tem muita circulação, e eles veem uma pedra móvel, eles se abaixam e viram a pedra. Botam a pedra em um ângulo diferente. Exatamente ao contrário. Porque aquela pedra pode estar há muito tempo ali parada, e aquela pedra parada naquela posição, ela não produz mais energia. Mas ela, ao contrário, é capaz de produzir energia que interfere no universo todo. Então, o seu pensamento, o nosso pensamento hoje, a nossa conversa hoje, aqui ela pode estar restrita a um pequeno grupo de 30 pessoas, que foi o máximo que nós chegamos hoje. Mas daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, daqui a 1000 anos, a energia movida, gerada e criada nesse instante promoverá grandes conquistas no futuro. Então, lutem pelo amor, lutem pela paz, lutem pela vida, porque muitos nos procurarão pedindo a nossa mão como socorro. E eu sei que nós, como membros do Portal Paz, a gente quer a paz. Que Deus, na infinita bondade, possa iluminar imensamente cada um de vocês. Que Deus, no seu infinito amor, possa trazer a sabedoria, o esclarecimento e a verdade a todos. Mas eu rogo a Jesus, meu querido mestre, a Deus, esse Pai Altíssimo, que está sempre presente, que possa, nos momentos mais difíceis que todos aqui encontrarem, possa ser Ele a iluminar ou até mesmo carregar-nos no colo. Que possa ser Ele a mostrar o horizonte e ser a voz amiga que acalme, que serenize e que tranquilize os nossos pensamentos. Que possa ser Ele, nesse instante, a tocar a sua cabeça e dizer: filho, eu te abençoo. Uma noite linda e abençoada para vocês. Vocês são super elétricos, super atualizados, vários assuntos variados.